Qual é a melhor vacina contra coronavírus? É a Sinovac da China? Ou a vacina da AstraZeneca da Oxford? Ou será a vacina americana? Hoje vamos fazer uma análise dessas vacinas de acordo com as repercussões da mídia. Por muito tempo, a mídia ocidental vinha difamando as vacinas da China, e a mídia chinesa também contra-atacava todos os dias, dizendo que as vacinas ocidentais não funcionavam, mas o foco estava na eficácia e segurança da vacina. Na verdade, não há muito o que se discutir nesse assunto, pois as vacinas chinesas são baseadas em vírus inativados, que é o método de produção de vacina mais tradicional e seguro que o ser humano já encontrou. Isso depois de muitos anos de pesquisas e testes. Seu único defeito é que o período de desenvolvimento é mais extenso. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, são as empresas privadas que estão à frente das pesquisas e do desenvolvimento de vacinas. Do ponto de vista financeiro, é bem mais viável desenvolver uma vacina usando adenovírus com DNA modificados. A vantagem deste método é que a velocidade de pesquisa e desenvolvimento é extremamente rápida, porém a segurança e a estabilidade são muito menos garantidas do que as vacinas com vírus inativados. A China adotou um método saturado de pesquisa e desenvolvimento e conseguiu produzir uma vacina com vírus inativado em apenas um ano. Com isso, a China quebrou o recorde mundial. Quebrou o paradigma de que o desenvolvimento de uma vacina é lenta, pois as vacinas chinesas já estão dominando o mundo. A hegemonia ocidental. Na cultura ocidental, o salvador do mundo tem que ser um ocidental, nunca poderia ser um chinês. A mídia ocidental difamou freneticamente as vacinas chinesas e também temeu que tais vacinas conquistassem o mercado mundial. Para o Ocidente, salvar o mundo não é só uma questão de perda de lucratividade, mas também perderia a liderança mundial. Portanto, é necessário interceptar as vacinas chinesas a qualquer custo. No entanto, as vacinas ocidentais é que deram errado. Em 28 de janeiro, a Pfizer nos Estados Unidos e a AstraZeneca na Grã-Bretanha reduziram o fornecimento das suas vacinas para a União Europeia. A AstraZeneca no Grã-Bretanha alertou que a sua fábrica teve problemas de produção. Portanto, a vacina entregue à União Europeia será reduzida para 40% do contrato assinado. De acordo com o contrato, a União Europeia deveria receber 80 milhões de doses da vacina, mas agora, apenas 31 milhões serão entregues. A União Europeia está bastante insatisfeita. Mas, ao mesmo tempo, as vacinas para o mercado doméstico da Grã-Bretanha foram fornecidas 100% a tempo e com qualidade garantida. A Pfizer nos Estados Unidos anunciou diretamente, no dia 17, que a entrega de vacinas para demais países além dos Estados Unidos diminuiria proporcionalmente. Para ser mais claro, deram prioridade ao fornecimento dessas vacinas, tão preciosas, ao seu país. Embora no final todas as pessoas no mundo tenham uma vacina, mas se a vacina for administrada 6 meses antes ou 6 meses depois, a economia nacional estará pela metade. A lacuna aqui é simplesmente muito grande. Então, por que a União Europeia não fabrica sua própria vacina? Porque atualmente existem apenas 4 países no mundo que desenvolveram vacinas, são eles, a China, Estados Unidos, Grã-Bretanha e a Rússia. Dos 5 países do Comitê Permanente das Nações Unidas, somente a França não desenvolveu uma vacina. E como a Grã-Bretanha deixou a União Europeia e a França não têm vacinas, então agora toda a União Europeia não tem vacina. Se a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não fornecerem a vacina, sobrou apenas optar pela vacina da China e da Rússia. E se não quiserem, vão ficar sem nenhuma vacina. Porque a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não estão dispostos a dar vacinas à União Europeia. Porque querem suprimir a União Europeia. Pode até ser, mas esse não é o motivo principal, pois a União Europeia é a maior compradora de vacinas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos no momento. A União Europeia tem uma população total de 450 milhões de pessoas, mas encomendou 2,3 bilhões de doses da vacina contra o novo coronavírus. Mesmo que cada habitante daquele continente receba 2 doses, 2,3 bilhões de doses de vacina é bem mais do que o suficiente, pois dá para imunizar 3 uniões europeias, tranquilamente, porque eles encomendaram 2,3 bilhões de doses. Isso não é de comer. Isso mostra que eles são bem inteligentes. Pelo fato de encomendar 2,3 bilhões de doses não significa que você pode ter realmente as 2,3 bilhões de doses imediatamente. Quanto mais você encomendar, mais mercadoria você pode receber imediatamente. E as vacinas que sobrarem serão facilmente repassadas para outros compradores. Em 12 de janeiro, o primeiro-ministro canadense,
Trudeau disse em um discurso de rotina que o Canadá comprou 80 milhões de vacinas contra o novo coronavírus. Existem apenas 37 milhões de pessoas no Canadá, mesmo que todos tenham que tomar 2 doses, ainda sobram 6 milhões de doses. Em 1º de fevereiro, o Canadá encomendou 414 milhões de vacinas, 10 vezes a necessidade da sua população, e se tornou o país com o maior número de compras de vacinas da lista. Como o Canadá conhece bem as virtudes da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, as vacinas estão nas mãos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. As vacinas encomendadas pelos governos britânico e americano são suficientes para imunizar 4 vezes todo o seu país. Mesmo como aliado, o Canadá ainda é um país estrangeiro. A distribuição da vacina contra o novo coronavírus ficou extremamente bipolarizada. Uma pequena porção de países levaram a maioria do total das vacinas. O pedido atual de vacinas em países de baixa renda é 0. Para ser mais exato, foram 55 doses, na Guiné. E para ser mais específico, essas vacinas nem foram compradas pela Guiné, mas sim, dados como testes para a avaliação de eficácia da vacina pelos russos. 4 bilhões contra 0 doses, esta é uma triste realidade. O colapso total entre ricos e pobres. A Organização Mundial da Saúde se sentiu injusta depois de ver os países desenvolvidos com estoque de tantas vacinas, especialmente o Canadá. Então, procurou o Canadá, esperando que o Canadá doasse algumas vacinas para promover o conforto comum da humanidade, mas o governo canadense rejeitou o pedido da OMS. O motivo da recusa é que é muito cedo para considerar a redistribuição das vacinas contra o novo coronavírus. Então, quando é o momento mais apropriado para redistribuir? Somente quando o Canadá não precisar mais das vacinas, elas podem ser doadas para outros países. E se isso aconteceu com o Canadá, imagina a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Europeia. Embora a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estejam angustiados porque as suas populações não estão dispostas a aceitar a vacina, o resultado do progresso está longe do esperado, mas muitos países pobres simplesmente não têm a vacina. Esta é a dura realidade. As vacinas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos são apenas para consumo próprio. Na verdade não, eles têm que vender um pouco, senão ficaria muito feio para o lado deles, mas há muitas condições adicionais. As vacinas chinesas dominaram o mundo. O governo do Brasil é um seguidor obstinado dos Estados Unidos. O governo brasileiro tinha dito que preferia morrer do que tomar uma vacina chinesa. No entanto, quando a Pfizer quis fornecer vacinas ao Brasil, apresentou uma condição extremamente dura. A Pfizer exigiu que o Brasil usasse os ativos do exterior do seu país como garantia e, se a Pfizer atrasar a entrega da vacina, o Brasil não teria direito de cobrar multa da empresa. E se a vacina da Pfizer tiver reações graves após as aplicações, o Brasil também não teria direito de cobrar nada. Resumindo, se o contrato fosse assinado, a Pfizer entregaria a mercadoria quando quisesse, se não quiser entregar não entregaria. E se a vacina entregue fosse de qualidade inferior, a Pfizer não seria responsável. E o Brasil ainda tem que tirar os bens nacionais como garantia para que possam comprar as vacinas. Isso é simplesmente um insulto ao Brasil. E o presidente Bolsonaro ficou uma fera. O Ministério da Saúde do Brasil afirmou publicamente que os termos injustos do contrato barraram diretamente as negociações com a Pfizer. O Brasil, com uma população de 210 milhões, tem um grande número de pessoas infectadas com o novo coronavírus, e 232 mil pessoas já morreram. O Brasil está com uma necessidade urgente de vacinas. Em 25 de janeiro, o presidente Bolsonaro tuitou que se não assinasse os termos, não poderia receber a vacina da Pfizer, mas enquanto isso, o governador de São Paulo, João Dória, deu meia volta e fechou o contrato com a China, através do Instituto Butantan. Mas depois de tudo isso, o presidente Bolsonaro agradeceu à China por aprovar rapidamente a exportação dos insumos das vacinas para o Brasil, e essa já é uma outra longa história. Enquanto isso, na Argentina não se revelou mais detalhes, apenas disse que a Pfizer apresentou condições inviáveis nas negociações de vacinas. Há boatos que a Pfizer pediu à Argentina que hipotecasse recursos naturais nacionais, como geleiras e licenças de pesca para os Estados Unidos, para que a Argentina também abandonasse a Pfizer e fizesse o pedido de 30 milhões da China. O mais interessante é que o México, país vizinho dos Estados Unidos, não disse nada, e fez um pedido de 200 milhões de doses da vacina diretamente da China, enquanto seu pedido da Pfizer nos Estados Unidos foi de apenas 700 mil doses.
O México não acusou publicamente os Estados Unidos de nada. Talvez eles estejam acostumados com isso. A vacina da Pfizer exige uma temperatura baixa de 70 graus Celsius negativos para armazenagem, o que é rigoroso demais e impróprio para uso no Peru. Então, o Peru pediu diretamente 38 milhões de vacinas para a Sinopharm. E há mais de 40 países em desenvolvimento como a Turquia, Indonésia, Chile e Sérvia que também pediram as vacinas da China. Neste momento, não importa mais a opinião pública, o que vale é ter a vacina em mãos. E a capacidade de produção de vacinas da China é a mais forte do mundo. A produção americana mal consegue suprir seu mercado interno, muito menos tem capacidade para exportar. Não importa quão bonitas sejam os discursos, de que adianta se você não consegue fornecer a vacina. A Sérvia é um exemplo. Como um país europeu, a Sérvia apostou as fichas na vacina chinesa. Naturalmente, foi a primeira a receber a vacina da China. Em 16 de janeiro, o presidente Alexander foi receber pessoalmente as vacinas no aeroporto, mesmo com temperaturas geladas naquele dia. Com sua população de 7 milhões de pessoas, recebeu uma remessa de 1 milhão de doses. O que não é muito. No entanto, para a Sérvia, foi muito importante, pois recebeu a vacina em tempo hábil e se tornou o país mais rápido da corrida de imunização da União Europeia. Ao entrevistar a chanceler alemã Merkel, o repórter perguntou: a Sérvia agora é mais rápida do que os países da União Europeia na corrida da imunização. Isso não é um problema. E Merkel respondeu que eles estão usando a vacina chinesa. A Alemanha não gosta da vacina chinesa e a sua autoestima não permite que reconheçam a excelência de tais vacinas. Igualmente na França, o primeiro-ministro francês, Macron, disse que o sucesso da China deixou os líderes da União Europeia um pouco envergonhados. Usar vacinas americanas ou britânicas ainda é aceitável, mas usar vacinas da China ou da Rússia seria um fato inaceitável. Mas se a Grã-Bretanha e os Estados Unidos continuarem a não fornecer vacinas para eles, serão obrigados a usarem vacinas da China. E se não aceitarem, os países pobres ao redor vão usar primeiro. E vão reabrir a economia antes deles. Como ficaria a Alemanha e França neste caso? No Ocidente, os direitos humanos são a prioridade. Isso é ridículo. O presidente da Sérvia já disse que é mais difícil conseguir uma vacina do que uma arma nuclear. Sejam as vacinas britânicas e americanas boas ou ruins, não tem capacidade de fornecimento. As vacinas britânicas e americanas se apoderam de forte significado político e econômico. A prioridade é suprir a si mesmas primeiro, depois aos países ricos, depois aos parceiros aliados e a alguns países com valor geográfico. E aqueles países que são inúteis e pobres, vão ter que se virar por conta própria. Neste momento, a distribuição mundial das vacinas britânicas e americanas já virou uma piada. Apenas a China consegue fornecer vacinas em grande quantidade, além de proteger a si mesma, consegue proteger o resto do mundo. Se esperar as vacinas americanas, vão ter que esperar pelo menos 6 meses ou mais. A China foi o único país a atender os pedidos da Organização Mundial de Saúde, de dar de forma gratuita 100 milhões de doses da vacina para países pobres. Os países ocidentais ficaram calados diante deste tipo de atitude em ajudar os países pobres. A distribuição da vacina é um reflexo da realidade. Ela demonstrou quais países realmente dão prioridade aos direitos humanos, enquanto aqueles países que só se dizem direitos humanos da boca para fora. A China já está imunizando a sua população em massa, e ao mesmo tempo está impedindo que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos imponham sanções injustas e imperialistas sobre os países pobres, evitando assim o máximo de perdas de vidas humanas. Isso sim que é respeito aos direitos humanos. Uma vacina dessas é que tem direito de dominar o mundo.